Já parei de trabalhar, agora eu vou me divertir. Não meço mais o meu prazer, melhor da vida é viver. Não me venha com desculpas, é bem possível ser feliz. Se for fazer, faça com gosto, senão não meta o nariz. Olá pessoal, aqui é Adriano Silva, mais uma vez em um vídeo de treinamento com todos vocês, tá? Para a gente tratar de um assunto bem legal, bem interessante, aprendendo a ser professor com os desenhos animados. Vamos lá? Então, esse vídeo é resultado do subsídio da Lei Aldir Blanc, né, que a gente conseguiu, a nossa empresa recebeu através da Fundação de Cultura de Ponta Grossa. Então é com muita satisfação que a gente tem produzido esses materiais para levar um pouco mais de arte, cultura, né, e educação a alunos, professores e a vários profissionais do setor público, graças à Lei Aldir Blanc. Obrigado, Fundação de Cultura. A gente escolheu para esse encontro de hoje o tema Aprendendo a ser professor com os desenhos animados. É uma forma didática, uma forma gostosa, uma forma muito leve, né, da gente fazer grandes reflexões. Escolhemos vários personagens para que a gente discuta aqui o que a gente pode aprender com eles e até mesmo o que a gente não deve fazer, inspirado nesses personagens. O primeiro desenho que a gente quer trazer para vocês aqui é um desenho chamado Corrida Maluca. Vocês lembram? Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Dentre todos esses personagens, eu quero destacar um deles, né, em especial, o Dick Vigarista. Copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de más intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Como é que era o Dick Vigarista? Um grande piloto, acompanhado ali do seu fiel escudeiro, um cachorrinho muito charmoso chamado Muttley, que ria demais. Estão lembrando deles? Se não, dá para pesquisar aí no Google, no YouTube, vocês vão encontrar. É muito bacana. Esse desenho ele tem vários personagens, né? E a cada episódio uma corrida diferente, né? Num lugar diferente, um circuito diferente. Mas o Dick Vigarista ele tem uma característica que é muito marcante, né? Às vezes ele está até pertinho da linha de chegada, né? Ele está próximo de cruzar e ganhar a corrida, mas ele para e ao invés de ganhar a corrida, ao invés de curtir a vitória, ele para e vai sabotar a corrida dos outros. E como a gente brinca quando faz alguns eventos nas empresas ou nas escolas, a gente diz sempre o seguinte: tem muito colega Dick Vigarista. Perdoe minha expressão até, né? Mas sabe aquele professor, amigo nosso, que sabe tudo o que acontece na sala do outro? Aquele colega de departamento que sabe todos os problemas do setor do outro e não preocupa-se em melhorar o próprio setor, né, as próprias aulas, o próprio desempenho. Tá? Esse é o que não fazer, né, por isso eu mencionei logo no começo. Existem alguns detalhes dos desenhos que a gente pode aprender e seguir como um estrategista, né, que quando faz algo e dá certo, ele sabe como fazer. E quando faz algo e dá errado, ele sabe como não fazer. Então é muito divertido assistir o Dick Vigarista, mas para os colegas dele não é nada legal, né, ser acompanhado desse personagem. E o pior, tá? O mais difícil é ser o Dick Vigarista. Pense nisso. Mais um personagem para nossa reflexão. Eu quero falar agora sobre o Hard Har Har, de um desenho chamado Lip, o Leão. Azar, ó vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Talvez alguns de vocês lembrem, o Hard Har Har tinha um bordão onde ele dizia sempre: ó dia, ó vida,
ó azar, né? Que ele só olha o lado negativo de tudo que acontece. Sabe, a pessoa que se esquenta demais reclama do calor, se esfria reclama do frio, se chove reclama da chuva e assim vai. E reclama por coisas que ela não pode mudar, que ela não pode alterar. Como diz a letra da música, né? Só fale e grite se puder alguma coisa alterar. Caso contrário, é burrice passar o dia a reclamar, né? E eu tive uma experiência bem bacana há alguns anos trabalhando com um frigorífico na cidade de Palmas. Na sala de manutenção do frigorífico tinha uma frase escrita enorme na parede e ela dizia assim: se grito adiantasse, porco não morria. Parece filosofia de para-choque de caminhão, e mas é muito legal se a gente parar para pensar nisso. Se grito adiantasse, porco não morria. E num frigorífico isso não poderia ser mais evidente. A gente ouve, né, o barulho, os bichinhos, tadinhos, eles gritam, mas vão para a mesa da mesma forma. Você provavelmente nunca viu numa fila, sabe, mesa que serve a comida de final de ano, a família toda reunida e as pessoas em fila para se servir. E de repente você olha sobre a mesa, tem um leitão servido a pururuca e todos olhando para aquele bichinho, aquele cheiro que invade o lugar. Eu pelo menos nunca vi, não sei se vocês viram, alguém nessa mesma fila olhando para esse animalzinho assado sobre a mesa e pensando: ai, tadinho, como gritou antes de morrer. Ninguém está preocupado com isso. A gente quer saborear apenas, e há uma briga até pelo pedacinho que está mais pururuca, o pedacinho que está mais crocante, e se ele gritou ou não, não faz diferença nenhuma. Então, se grito adiantasse, porco não morria. Não estou falando para você não gritar, não estou falando para você reclamar. Reclame, né? Grite, reivindique por coisas que sejam possíveis, né, a gente mudar. Relacionamento interpessoal tem muito disso também. Né? É uma besteira muito grande, é uma perda de tempo enorme. Sabe? Quando a gente tenta alertar alguém para uma mudança, a gente tenta falar com a pessoa sobre a mudança, mas sobre coisas que são impossíveis de serem mudadas. Hard, hard, hard. Ó dia, ó vida, ó azar. Um exemplo a não ser seguido. Se quiserem mandar uma mensagem para mim, manda uma mensagem para mim perguntando: Adriano, tudo bem? E provavelmente vocês vão ouvir de mim a mesma resposta. Tudo ótimo, com tendência de melhora, independente do que esteja acontecendo. Abaixo o hard, hard, hard. E agora quem está chegando na área? A professora Penélope Charmosa. Eu declaro que nada me impedirá de ganhar esta corrida, ouviu? Ah, é? Eu aposto que o meu salão de beleza instantâneo vai fazê-la mudar de ideia. Oh, que lindo! Um salão de beleza! Não sou mesmo uma garota de sorte? Vou parar um minuto para fazer um gostoso shampoo. Também é da Corrida Maluca, né, que está ali para páreo com o Dick Vigarista. E a Penélope Charmosa é um personagem muito especial, toda cuidadosa, cuidado com detalhes. Ela retoca aquele batom a todo momento, o carro é cor-de-rosa, cheio de acessórios, e isso é legal. Tá? Agora eu só quero fazer uma pequena ressalva. Eu conheci uma professora Penélope Charmosa, que era mais ou menos nesse estilo mesmo. Um carro impecável com o qual ela ia para o trabalho, uma maquiagem e roupa impecável, né? Um material assim, impecável. Mas as aulas não eram tão impecáveis assim. O mesmo cuidado que era, né, destinado às coisas não eram ao relacionamento com a equipe, ao relacionamento com as pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado. O que faz uma grande diferença é justamente o detalhe. Tá? E detalhes somados, então, fazem uma diferença maior ainda. Mas a questão é, quais detalhes a gente tem fixado a atenção? Né? O nosso foco em melhorar a aula. Alguns professores chegam com material amarelado e os alunos que estudaram com ele no ano anterior comentam: eu sei o que vai cair na prova, porque as questões
são as mesmas, os materiais são os mesmos. Então, assim, são detalhes que podem fazer assim, muita diferença. O que realmente é importante para você? Eu, se pudesse, né, dar uma sugestão a todos vocês, diria o seguinte: converse com seus alunos sobre isso. Quais os detalhes que eles valorizam? Né? Quais os detalhes nesse relacionamento é que vão fazer muita diferença para a educação? Converse, sabe? E não tenha receio nenhum de perguntar diretamente: alunos, em que eu preciso melhorar? Muitos professores que eu conheço não têm a coragem de fazer essa pergunta, porque talvez a resposta não seja a que eles estejam esperando. Mas arrisque, vai valer a pena. Cuidado com os detalhes, mas aqueles que podem fazer a diferença. E o próximo desenho, que eu adoro, as meninas superpoderosas. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Vocês já pararam para pensar de onde elas vieram e por que elas são tão superpoderosas? O professor, quando fez aquela experiência e na explosão surgiram as três, fez uma mistura de tudo que há de bom, mais o elemento X. E o que eu chamo de elemento X? Talento. Talento é aquele jeito especial, único que a gente tem de realizar uma tarefa. Cada aula, uma é totalmente diferente da outra, mesmo que a matéria seja a mesma, porque os professores são diferentes. E eu tive uma passagem muito bacana em relação a isso, há alguns anos, há algum tempo. Eu estava na orla de Caiobá, caminhando, e de repente olhei à minha frente quem vinha lá, a professora Ruth Miléo, a minha primeira diretora, e a sua filha, a professora Graça, minha segunda professora. Foi um momento assim muito emocionante. Encontrar a minha primeira diretora, Ruth Miléo, lembrei-me da primeira professora, a professora Cida, e a minha segunda professora, a professora Graça. E aquele encontro tradicional de amigos que há muitos anos não se vêem, e elas perguntaram: Adriano, o que você está fazendo na vida? E eu contei treinamentos, palestras, ajudando de alguma forma, de alguma maneira, as pessoas a melhorarem em relação à arte e à educação. E agradeci muito as duas, foi um momento muito emocionante. E disse a elas que eu só faço o que eu faço hoje, e você só faz o que você faz hoje, todos nós só fazemos o que nós fazemos hoje, porque nós tivemos educadores na nossa vida. Professores que reuniram tudo que eles tinham de bom, mais o elemento X, o talento de cada um. E para pensarmos filosoficamente sobre isso, lembrei de um pensamento que diz: onde a necessidade do mundo e o seu talento cruzam, aí está a sua vocação. Eu estava me esquecendo. 2017 foi um ano marcante na história das meninas superpoderosas. Finalmente o professor descobriu que uma experiência que ele havia feito no passado, onde ele achou que não tinha dado certo, deu muito certo. E ele reencontrou a Blistina, que é a superpoderosa negra que surgiu para brilhantar ainda mais esse grupo tão fabuloso. Estrelinha? Oi, pessoal. Você ainda tá aqui? Sim, nós conversamos e ela decidiu que vai ficar. Eu achei que devia dar uma chance pra essa tal de família e, quem sabe, juntas não vamos dar um jeito de controlar os meus poderes. Se vocês não se importarem de ter uma irmã mais velha. Por que elas são tão poderosas? A gente fica pensando. Porque elas trabalham juntas. Porque elas não têm discriminação entre elas. Porque elas respeitam umas às outras. E se a gente lembrar da característica de cada uma delas, são totalmente diferentes. E é isso que faz elas tão especiais. Porque apesar das diferenças, elas conseguem viver juntas, realizar coisas juntas e lutar juntas sobre aquilo que é a real ameaça. Porque para nós seres humanos, a real ameaça com certeza não está
na cor da pele, não está no sexo, não está na idade. Existem coisas muito mais sérias onde a gente precisa se reunir para combater essas ameaças. Então, viva as meninas super poderosas! Vocês têm animal de estimação? Algum animal de estimação em casa? Alguém tem gato? Eu estou falando porque eu lembrei de um personagem chamado Gato Félix. Aquele Félix conseguiu outra vez! Nossa, ele é muito antigo, do tempo dos desenhos que ainda eram preto e branco, né? Esse Gato Félix tinha uma característica bem interessante. Ele tinha uma maleta, uma maletinha amarela pequenininha, vocês lembram disso? E ele tirava daquela maletinha amarelinha tudo o que ele precisava. Eu lembro que em um dos episódios, né, ele estava cercado pelos inimigos dele, né, estavam atacando o Gato Félix e de repente ele olha de um lado, não tem saída, olha de outro lado, não tem saída. Aí de dentro da maletinha amarela ele tira uma escada e coloca aquela escada na parede e foge. Em outro episódio ele está no mar, a água começa a tomar conta de tudo e de repente ele abre a maletinha amarela dele e tira um submarino daquela maleta amarela. Fantástica essa maletinha amarela. Talvez a gente pense assim, meu Deus, eu queria uma dessa. Né? Adoraria ter uma maletinha amarela de onde eu possa tirar todas as soluções. A gente não tem uma maletinha amarela. Ou até assim, tem, mas ela fica lacrada, ela fica fechada, porque essa é a nossa maletinha amarela, o nosso cérebro, com todos os seus inputs, né? Ou seja, com a nossa curiosidade, onde a gente abastece essa maletinha amarela de tudo aquilo que a gente precisa para resolver os nossos problemas no dia a dia. A criatividade vem daqui. A comunicação vem daqui, a solução de problemas vem daqui, a nossa forma de interpretar a vida, as sensações, as nossas emoções, todas vêm aqui. Então talvez a gente tenha mais recurso do que a gente está imaginando. É só usar um pouquinho mais. Bem-vindo a essa maletinha, que não é amarela, uma maletinha dividida em duas partes, mas que podem ter tudo que a gente precisa para resolver todos os problemas da nossa vida. Eu tenho que confessar a vocês que esse próximo desenho é o meu preferido. Dois ratinhos que vivem tentando melhorar o mundo todos os dias. Pink e o Cérebro. Parece que já fizeram isso. Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, Cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Aliás, é a frase característica dele. Quando um olha para o outro. O que nós vamos fazer, Cérebro? O que nós fazemos todos os dias. Né? Tentar dominar o mundo. E a gente pode dominar, mas o legal desse desenho é que eles não tentam em separado, eles tentam, mas juntos. A gente pode dominar o mundo, mas juntos. Ou talvez a gente possa alterar um pouco essa frase, não dominar, mas a gente pode melhorar. Um ratinho tem uma forma de pensar mais complexa, né? E o outro tem um jeito engraçado de interpretar as situações. E eles convivem muito bem com isso. A história desses dois me lembra um livro famoso chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Talvez você já tenha ouvido falar, alguns tenham até lido, e se a gente procurar na internet a gente vai encontrar algumas animações sobre esse vídeo. São dois homenzinhos que vivem numa estação de queijo, dois homenzinhos e dois ratinhos que vivem numa estação de queijo. Mas de repente esse queijo começa a diminuir. Tudo que eles precisam para viver é o queijo. Mas chega uma hora que acaba. Só que quando acaba o queijo, os dois ratinhos já partiram dali há muito tempo. Porque os ratinhos não têm aqueles pensamentos complexos. Não, eles não ficam complicando demais a situação. Eles sentem a necessidade de buscar algo novo. E eles vão
Eles se arriscam num caminho que eles não sabem exatamente onde vai dar, mas a disposição, a vontade de encontrar um queijo novo é maior do que tudo. Enquanto os dois homenzinhos ficam lá esperando o melhor momento, esperando o melhor tênis para correr, olhando para o labirinto e ficando com receio de arriscar. Como acontece com a gente muitas vezes, né? Deixa de realizar as coisas que a gente mais quer por medo de dar errado. E de repente acaba o queijo. E a pergunta é, quem mexeu no meu queijo? Isso gera muita discussão. Na minha opinião, ninguém mexeu no queijo. Eles foram comendo. Foram comendo tudo que tinham de recursos, gastando tudo que tinham de recursos, gastando todas as possibilidades, até o dia em que era tarde demais. Para um deles, pelo menos. Então, quem tem mexido no seu queijo? Assista um pouco de Pink e Cérebro, inspire-se e depois de aliviar a mente assistindo um desenho tão legal, responda essa pergunta para você mesmo. Quem tem mexido no seu queijo? Agora, eu quero lembrar com vocês um outro desenho legal que conta a história de seis adolescentes, né, que vão para um parque de diversão e de repente, no momento mágico, acabam num universo paralelo, cheio de dragões, né, cheio de cavaleiros. Né. Então é um desenho muito bacana, onde a todo momento eles tentam voltar para essa dimensão. Vocês já assistiram esse desenho, não é? Caverna do Dragão. Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Eles vão para um universo totalmente, né, diferente e lá, mais uma vez, né, fica claro a importância da união, a importância da equipe. Aliás, vamos pensar, né? O que realmente caracteriza uma equipe? Primeira característica, 2 ou mais pessoas que estão interagindo. 2 ou mais pessoas que têm uma frequência de ações. Isso é uma das características da equipe. A segunda característica, cada uma tem jeitos diferentes, mas acabam trabalhando em conjunto, buscam um mesmo objetivo. Terceiro, quando há uma ameaça externa, essas pessoas se aproximam, assim como deve ser a família, né? Como uma equipe, assim como deveriam ser as equipes de trabalho. Né? Quando há uma ameaça externa, há uma aproximação. Né? Outro ponto importante para uma equipe, há o desejo de participação. Então todos ali são valorizados e todos são importantes. Né? Aquela equipe deseja que um integrante participe dela e esse integrante também deseja participar da equipe. Não? Então, se não houver esse encontro, não vai ser uma equipe de verdade. Sabe? Eu tenho que desejar participar do grupo e o grupo tem que desejar que eu participe. Não? E uma quinta característica muito importante, uma verdadeira equipe não desiste. Uma verdadeira equipe tenta 1, 2, N vezes, mas ela não vai desistir. E se essa equipe tiver um mentor, tiver um orientador, se ela tiver um educador, se ela tiver um mestre, que é o caso, né, do mestre dos magos, aí essa viagem fica fantástica. E observem que o mestre dos magos, ele não dá o caminho exatamente, ele dá dicas, né? Ele não traz as respostas, mas ele estimula que esses jovens pensem, que eles reflitam, que eles aprendam com as experiências. Tanto é que ele vem, ele dá uma dica e do nada ele some. Tá? Mas por isso é um mestre. Ele não dá as respostas, mas ele estimula as pessoas em pensar nas alternativas e nas soluções. Será que as nossas aulas estão sendo assim?
você tem se preocupado em cobrar as respostas dos seus alunos, ou você tem incentivado os alunos a buscarem as soluções de preferência criativas? Pensa nisso. E o último desenho, né, desse vídeo que eu quero destacar são dois irmãos que, quando eu conheci esse desenho, na verdade eu não sabia que o personagem principal, né, tinha uma irmã, e depois de alguns anos ela surgiu. Eu estou falando do He-Man. Eu sou Adam, príncipe de Etéria, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! E da She-Ra. Eu sou a Dora, a irmã gêmea de He-Man e defensora do Castelo de Cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse: pela honra de Grayskull! O He-Man é um príncipe que é um pouco medroso, né? Tem lá o gato guerreiro, que se transforma depois, né, num gato guerreiro, porque antes ele também é muito medroso, mas de repente eles erguem a espada e gritam: pelos poderes de Grayskull, né, eu tenho a força. Será que a gente também não tem essa força? Não tem esse poder de transformação? Eu achava ele já tão muito poderoso, assim, muito forte. Né? E quando a gente conhece a She-Ra, a gente vê que ela é muito mais forte do que ele. Normal, né? Afinal de contas, uma é mulher, o outro é homem. E é normal. Perdoe os homens que estão assistindo esse vídeo, mas é a verdade. A gente precisa reconhecer isso. Aqui as mulheres são muito mais fortes. Mas a She-Ra vem também e se transforma, ela multiplica os seus poderes. Mas eu nem vou me alongar muito falando sobre esse desenho, só queria convidá-los, né, a assistir novamente. Não só esse, como todos os outros que foram citados aqui. Mas eu quero dar apenas uma sugestão para todos nós que trabalhamos com educação. Ao invés da gente gritar pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, se a gente falasse pelos poderes da educação, nós temos a força. A gente tem esse poder e a gente vai ter o poder de melhorar muita coisa aqui na nossa comunidade, aqui em Ponta Grossa, aqui no nosso estado, aqui no Paraná e aqui no nosso Brasil, porque a gente está precisando muito, muito. Pelos poderes da educação, nós temos a força.